Olá pessoal, tudo tranquilo? Na aula de hoje, então, vou revisar o trabalho de vocês, certo? Trabalho 2, que era aquele que tinha 4 questões, 3 para vocês desenvolverem os algoritmos e o quarto para responder lá no Moodle, certo? Então, a primeira questão que vocês tinham era criar uma página JSP onde vocês receberiam 2 números, né, 2 notas, e mostrariam a média. O resultado deve aparecer a média e a mensagem, certo? Então, se for inferior a 5, ou seja, menor que 5, o aluno vai estar reprovado. Se for de 5.1 a 5.9, ele vai estar em recuperação. Agora, se for de 7 a 10, ele vai estar aprovado. Observação, para dificultar um pouquinho o algoritmo de vocês, é só uma variável a mais, mostrar o nome, certo? Então, o que eu queria dessa questão? 2 notas, uma média e um nome. E no final, vocês deveriam mostrar para o usuário o nome da pessoa, tirou uma nota e ficou em se foi reprovado, ou ficou em recuperação, ou foi aprovado, certo? Conforme pedido então no exercício, certo? Então vamos lá para o exercício. Na questão número 1, então, o que eu pedi lá? As 2 notas, então, eu tenho nota 1 e nota 2. Eu já setei, então, a nota 1 para 8 e a nota 2 para 5, certo? O que mais que ele pediu? A média. Então, eu coloquei resultado, poderia ser o nome média, sem problema algum. Depois eu fiz aquela dificuldade ali embaixo, que era mostrar o nome. Então, abaixo eu tenho uma string, certo? Uma variável string, nome, e eu já setei um nome, então, coloquei Felipe, certo? Então, eu tenho 3 variáveis do tipo float. Por que float? Porque pensa o seguinte, se eu tirei 7 em uma nota e tirei 4 em outra nota, é igual a 11, certo? 11 dividido por 2 não dá 5, e sim 5.5, certo? Então, por que não int? Por esse motivo. Se eu colocasse inteiro e fosse fazer essa divisão, ele poderia dar um erro ou arredondava para um número maior, certo? Então, a primeira coisa é fazer a minha média. Como que eu faço minha média? É a nota 1 mais a nota 2 dividido por 2, então eu tenho resultado. E por que eu coloquei nota 1 e nota 2 em parênteses? Porque como vocês aprenderam ensino médio ou ensino fundamental, primeiro serão os multiplicadores e divisores, a sequência, e depois a subtração e a soma. Então, a primeira coisa eu forcei a soma, nota 1 mais a nota 2, para depois dividir por 2. Se eu não colocasse parêntese, ele ia fazer o quê? A nota 2 ia dividir por 2 e depois somaria com a nota 1. Ou seja, ia dar um erro no código. Vocês, por exemplo, se a nota 2 fosse 10, dividido por 2 é 5. E a nota 1 é 1, 5 mais 1, 6. Agora, se eu pegasse nota 1, que é 1, mais a nota 2, que é 10, ia dar 11 dividido por 2 é 5.5. Então, dá um resultado diferente. Então, é o seguinte. Nota 1 é 8, nota 2 é 5. 8 mais 5 é 13, dividido por 2 é 7,5, certo? Mas como eu pedi as premissas, se for menor que 5, reprovado, 5.1 a 6.9, recuperação, de 7 até 10, aprovado, então eu devo colocar if. Se o resultado for menor que 5, ele vai mostrar que o fulano de tal tirou a nota tal e foi reprovado. Else if, ou seja, caso contrário, o resultado for maior que 5.1 e, isso aqui vocês aprenderam em operadores lógicos na lógica de programação, certo? Então ele vai dizer o que? Se o resultado está entre 5.1 e menor que 6.9, fulano de tal tirou a nota tal e ficou em recuperação, certo? Agora, se o resultado
for maior ou igual a 7 e resultado menor ou igual a 10, certo? Fulano de tal tirou uma nota tal e foi aprovado. Então a primeira coisa que nós calculamos aqui, 8 mais 5 são 13, dividido por 2 é 7,5. 7,5 então ele está nessa faixa aqui, ele é maior que 7 e menor que 10. Eu vou executar ele, vou dar um finish. Tirou 6,5, 6 é 12, perdão, não é 7,5, é 6,5. Às vezes com... Então 2 mais 2, 8 mais 2, 10, 13, 6,5. Beleza, certo? Errei o meu cálculo mental, mas o computador corrigiu, certo? Então, o que acontece? 6,5 ficou na faixa entre 5,1 e 6,9. Agora, por exemplo, eu vou colocar um 3 aqui. Vou salvar 3 mais 5, 8, dividido por 2 é 4. Agora está certo. 4 é menor que 5, então ele vai ter que estar reprovado. Então, vou dar um play, executar. Felipe tirou nota 4 e foi reprovado. Beleza. Agora eu tenho que fazer uma que fique aprovado. Então, vou colocar aqui 10, certo? 15, tá, 7,5. Então, vou dar um executar, vou salvar, vou dar um finish. Felipe tirou 7,5 e foi aprovado, certo? Então, essa foi a questão número 1, foi bem simples. Se vocês olhassem lá na aula 3.2, tem a estrutura de decisão if-else, e tem um exemplo que é dos 18 anos, né, se é menor de idade, maior de idade, ou tem 18 anos, certo? Tem um exemplo igual, só mudou a questão, o tipo de questão, certo? Eu só adicionei alguns itens a mais e só mudou o contexto da questão, certo? A questão número 2, o que ele pedia? Criar mês de acordo com o número informado pelo usuário. Então, se vocês colocarem o número X, vai sair Y. O que quer dizer com isso? O ano tem 12 meses, certo? De 1 a 12. No mês 1 é janeiro, no mês 2 fevereiro, no mês 3 março e assim em diante até o 12 de dezembro, certo? E vocês vão colocar algo, pensar, tá, e se eu colocar 13? Então 13 é uma premissa além dos 12. Eu poderia utilizar if-else? Poderia tranquilamente. Não, só que eu teria que fazer 12 premissas, if-else, if-else, if-else. Então, para eu poupar trabalho, existe o switch case, a estrutura switch case. Se eu não me engano, é a aula 3.3 de vocês, certo? Que tem um exemplo também em relação a isso, que é o dia, né? Se é fim de semana ou não é fim de semana. Então, o que eu vou precisar aqui? Eu preciso de um mês só. Eu só preciso do mês, que é um int, que é um inteiro, que é um número de 1 a 12. E no final ele vai informar o mês que eu postei lá. Então, vou fechar essa questão 1 aqui. Eu venho para a questão 2. Então, a primeira coisa, eu faço uma declaração. Declaro o mês, certo? Vou colocar como exemplo, que é o 4. Se vocês olharam lá, o mês 4 tem que sair abril, certo? E o título, questão 2, enfim. E eu abri o meu scriptlet e utilizei o switch mês. Então, a partir do número que eu puxei do mês, ele vai me dar uma opção, certo? Então, se o mês for 1, case 1, ou seja, caso o mês for 1, ele vai mostrar na minha tela janeiro. Caso o meu mês for 2, ele vai mostrar fevereiro. Case 3, março, até o 12. Agora é o seguinte, eu falei lá, mês 13 não existe, a não ser o 13º salário, que não tem nada a ver com o mês, certo? O mês 13 é um mês inválido, ou seja, é uma opção inválida, certo? Então primeiro eu vou fazer um teste. Mês igual a 4, vou executar ele. Abril, perfeito. Mês igual a 8, vou executar, salvei. Agosto, show de bola. Agora, mês igual a 13.
Opção inválida. Mês igual a 500. Opção inválida. Agora vocês perguntaram, eu coloquei 500, eu colocar 1000, 1500 e dei um executar. Opção inválida. Tá, mas eu fiz 1500 case? Não. O que acontece? O switch tem um declarador dele que é o default. Então tudo que não é em relação ao 1 ao 12, ele vai me dar a opção inválida. Então isso aí reduz bastante o código de vocês. Caso contrário, vocês deveriam colocar 1500 case. Isso ia dar um trabalho. E aí eu vou lá e coloco 1501 para sacanear vocês. Aí vocês colocam 1501 case. Então, para evitar isso aí, eu só coloco um default e dou uma opção inválida. Certo? Então esse exercício também é bem igual ao da aula 3.3, isso, que é a estrutura switch case. E seria isso aí para a questão 2. A questão 3 era cria uma página JSP que receba 2 números e exiba um resultado de sua soma, certo? Aqui teve gente que utilizou form, teve gente que fez simples. Então a ideia é assim, ó, receberam 2 variáveis, mostraram o resultado, para mim tá certo, certo? A mesma coisa lá no crie uma página. Eu, por exemplo, quando eu fiz agora, eu coloquei um H3, porque eu abria chaves, fechava chaves, mas para não ter todo esse código, eu poderia colocar um out.println janeiro, out.print janeiro, certo? Então assim, ó, entre 100 pessoas, praticamente boa parte vai fazer um diferente do outro. Então se tiver 100 pessoas e 100 códigos iguais, idênticos, eu sei que isso aí pode ser cópia. É bem fácil de descobrir que é cópia. A mesma coisa, alguns arquivos vieram eu não sei o porquê, foram lá numa página, tiraram um print, colaram no Paint, largaram no Word e me enviaram, certo? Não foi foi mais de um. Isso aí eu vou desconsiderar, eu vou dar um 0, porque tá bem claro em relação a criar 3 páginas JSPs, compactar elas e colocar o nome e o polo, certo? Então algumas coisas eu não posso considerar, mas as demais, tranquilo. Então a questão 3 era criar uma página de JSP que recebia 2 números e mostrasse um resultado. Então a questão 3 era a mais simples de todas. Eu teria 3 float, poderia colocar inteiro, só que vocês não poderiam daí somar números com ponto, com um vírgula, certo? Então float número 1, número 2 e um resultado. Eu poderia colocar float número 1, vírgula, número 2, vírgula, resultado, certo? Mas eu já setei os valores já direto aqui, certo? E lá no bar, então, eu só abro meu scriptlet, onde o resultado é igual à soma de 1 mais 2. E o resultado é o valor de 61 no nosso caso, nosso exemplo aqui. Vou dar um executar aqui. Então o resultado é 61, certo? Aqui não precisaria ter isso aqui e colocasse um out.print f, enfim, certo? Também poderia, sem problema algum, não está errado, certo? Quanto mais otimizar o código e mostrar o mesmo resultado, melhor, certo? Fica a cargo de cada um. E no final vocês compactariam isso e me enviavam, certo? Então a aula de hoje foi só essa revisão das questões, certo? E até a nossa próxima aula, que será a prova de vocês, correto? Essa prova vai ser bem simples, eu não vou colocar algo complicado para vocês, vai ser algo bem tranquilo, certo? E até a próxima. Valeu, pessoal!